Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixar uma palavra do Senhor para meditação, como tema Pão do Céu. E o tema de hoje é orgulho, que vai estar no livro do profeta Obadias, capítulo 1, versículo 4, que está escrito assim: Embora te eleves como a águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. A Escritura diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 18, que a soberba procede à ruína e o espírito altivo à queda. Jesus diz em Mateus capítulo 23, versículo 2, que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Um dos primeiros pecados existentes se chama orgulho, por causa da beleza, da soberba, que nasceu no coração de Lúcifer antes dele se rebelar, por ele ser mais belo que muitos anjos. Ele nasceu a soberba no seu coração. E eu vou contar uma historinha para meditação, para você refletir. Havia na fazenda um galo que no seu galinheiro nasceu uma ninhada de pintinhos. E todo dia pela manhã, aqueles pintinhos recém-nascidos via o galo subir na árvore, no galho alto, bater no peito e cantar. E poucas horas depois, o sol nasceu de arraiar. E aqueles pintinhos começaram a admirar aquele galo. E ele, reunido com aqueles pintinhos, começou a contar essa história. Olha, eu sou tão importante que se eu não cantar, o sol não nasce. Isso ele falava todo dia, então aqueles pintinhos foi crescendo e tendo aquele galo como um ídolo, como um Deus, como um ser todo-poderoso. E semana entrava e semana saía e aquele mesmo ritual se repetia. Subia no galho de madrugada, na árvore, batia no peito, cantava e assim o sol nascia. Só que certo dia, esse galo pegou gripe, né? A gripe do frango. Aí ele ficou com gogo, ficou sem voz e não conseguia cantar. Aí, como sempre, ele subiu no galho da árvore e foi bater no peito as suas asas, tentar cantar, e a sua voz não saiu. E ele desceu envergonhado, e aqueles pintinhos desesperados
começaram a conversar entre si e a dizer: e agora, o que vai ser de nós? Porque hoje vai ser um dia escuro, porque o galo não cantou e o sol não vai nascer. E para vergonha daquele galo, eles simplesmente, aquele galo e aqueles pintinhos, como todos os dias, eles viram o sol nascer. E aquele galo tão afamado, tão importante, tão imponente, ficou envergonhado. Traduzindo, assim é o ser humano, como está escrito, quem é o homem para que Deus se lembre dele? Pois ele é como a sombra da noite, como um bater de olhos, assim é a vida do ser humano. É 70, 80 e pela sua robustez, se muito chegar, 90 anos. E o que passar disso é canseira e enfado. Mas por causa do engano do pecado, da dureza do coração do homem, pela sua posição social, pelo seu poder aquisitivo do dinheiro que tem no banco, ele se acha melhor que os outros, mais importante que os outros, pensando que é o que pode alguma coisa, onde Jesus disse que sem ele o homem não pode fazer nada. A soberba e o orgulho, quando Deus vê num ser humano, seja ele homem ou mulher, quando Deus olha para o coração, que vê um coração orgulhoso e soberbo, ele não vê mais aquele ser humano, mas ele vê o espírito do diabo dentro daquela pessoa. E o texto diz que ainda que se eleves como a águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, quando Deus vê o orgulho e a soberba no coração de quem quer que seja por causa de uma roupa, de um tênis, de um sapato, de um celular, seja por causa de um carro, de uma moto, de uma casa, e que esse orgulho está dentro do coração do ser humano, Deus vê nele o diabo. Quem se levantou contra Deus teve paz ou alcançou vitória? E o homem nele não suporta nada. Você quer ver para desmistificar isso? Pessoas tão ricas, têm dinheiro para comprar tudo, pegam um câncer maligno e vê que o dinheiro não vale nada. Então, o conselho hoje, nessa primeira palavra do pão do céu, é: tire o orgulho do seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 3, palavra de Jesus, diz assim: feliz, bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz assim, que Deus resiste aos soberbos, mas ele, aos humildes de coração, ele concede a sua graça. Para concluir essa breve meditação, carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ele, ao seu tempo,
vos exaltará. Que você tenha uma semana abençoada, você, sua casa, sua família. E fique com essa palavra de Deus para o seu coração e que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.